assuntos. Isso não fere a imanência de Deus, não, pastor? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque se fosse assim... A imanência diz que ele está presente e ativo na sua criação, em todas as coisas. Né? É, positivo. Mas a imanência é uma coisa completamente diferente. Não fere de maneira nenhuma a imanência divina, porque a imanência divina é uma presença ativa e operativa de Deus, mas não é uma presença impositiva. Não é? Ou seja, acontecem pecados, acontecem males morais no mundo e todo mundo sabe que acontece, e acontecem muitos, e Deus continua sendo ilimitadamente imanente. Ou seja, isso não tira a imanência divina. Agora, como um ser de fato totalmente livre, creio eu que a melhor explicação para a questão do arbítrio humano limitado é a vontade do próprio Deus de não ingerência nas questões humanas triviais. Humanas, que eu digo sensíveis, físicas e até morais. Né? Por quê? Porque aí ele realmente nos dá uma liberdade, e nós podemos falar liberdade nesse sentido. Não é? Uma liberdade sem limite não existe. É um conceito utópico, não é fantasioso, não é? Que dentro da teologia esdrúxulo não existe esse conceito de liberdade sem limite, não é? Ilimitada. Pastor, mas a gente já está entrando no livre-arbítrio, né? Vamos voltar para a graça. Que uma coisa puxa a outra. Mas a minha pergunta talvez seja um pouco até capciosa, mas veja bem. Deus chama, Deus predestina. No caso de Adão, Adão foi programado para pecar, já que Deus chama e Deus predestina e Deus estabelece todas as coisas da vida do homem, toda a sua história. Então, Deus já criou Adão para pecar e assim ele ser salvo, chamado por Deus. A resposta a essa pergunta é não somente o que eu já falei, que engloba essa questão, não é? E você aí no YouTube tem essa vantagem na internet de, quando eu digo o que eu já falei, você pode botar um heavy e você observa o que a gente já falou. Mas há mais de uma resposta para essa pergunta, né? Há aqueles que são mais radicais e vão dizer que sim, todos os aspectos são programados, ponto, final, né? Tem um problema com essa questão, que é o seguinte: é como se Deus programasse pecado. Deus programar pecado, a ação pecaminosa ser fruto de uma vontade ostensiva de Deus. Se o pecado de Adão ou de qualquer ser humano for fruto de uma vontade ostensiva de Deus, Deus não somente é autor do pecado primordial, como é autor de todos os pecados que existem no mundo. E aí você vai contradizer aquilo que a Bíblia diz, por exemplo, em Tiago, que em Deus não há nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de variação, nenhum tipo de coisa ruim. Deus é 100% bem. Então, essa questão de Adão foi programado para pecar no sentido de ilimitação divina, onde querer e saber confundem-se, não no nosso caso limitado, mas na questão de Deus, querer e saber confundem-se. A resposta pode ser sim e não. De um ponto de vista, quando Deus fez, sabendo todos os trajetos da história e querendo que a história tenha aqueles trajetos, a resposta é sim. De um ponto de vista pontual do pecado, obviamente que não. É por isso que eu não acredito em planos específicos somente. Eu acredito que os planos específicos da vida de cada ser humano estão presentes em um plano muito maior, que engloba essa inter-relação, essa teia de histórias até o fim da história da raça humana. Entendeu? Então nós temos uma inter-relação de história que começa em Adão, mas vai até o fim da história da raça humana. Ou seja, o plano de Deus é incomensuravelmente maior do que a nossa fugaz imaginação, né? Então não tem como resistir a Deus.
Quando ele chama para a salvação. Não tem como resistir a Deus. A Bíblia diz que Ele opera em nós o seu querer. Então, Deus vivifica o homem quando está morto nos seus delitos e pecados, é o que vai nos dizer a Escritura. Então, eu não acredito que o homem realmente possa resistir a um chamado salvífico de Deus. E graças a Deus, olha, graças a Deus que o homem não pode resistir. Porque se o homem pudesse resistir à salvação, eu creio que, dada a nossa natureza pecaminosa, nenhum ser humano de si mesmo iria se achegar a Deus. Isso é uma conclusão lógica, né? Porque se nós temos uma barreira de separação infinita, porque a justiça de Deus é finita, como é que eu iria ultrapassar essa barreira e chegar-me a Deus por mim mesmo? Seria algo absolutamente impossível, né? Não somente pela barreira em si, mas pelo fato de eu nunca querer atravessar essa barreira, né? Então eu penso que, se não for uma ação do próprio Deus, o homem ele não se salva, não. Pastor, fechando essa questão da graça irresistível, então, quando Deus chama um homem, ele não consegue resistir a esse chamado. A graça de Deus pousa sobre ele e ele diz sim para Deus. Então, a graça de Deus está programada para ser derramada sobre alguns e sobre outros não. Isso seria injusto. Onde reside a justiça de Deus nisso? Em salvar aqueles que estão inelutável, invariavelmente condenados, né? A questão é só uma questão de ponto de vista. Veja só, ponto de vista. Se você olha a partir de uma perspectiva meramente humana, ou seja, a nossa justiça, que é turva, corrompida, míope, limitada, né? Ela vai nos levar para um caminho de universalismo, que é o que acontece com alguns proponentes, teólogos, colegas teólogos, que de tanto pensarem, não aceitarem que Deus possa condenar alguém por mal, mesmo a Bíblia dizendo que Deus condenará os ímpios, afirmam que no final todo mundo será salvo, inclusive Satanás, inclusive o diabo, né? Inclusive o diabo. Não, tem um grande autor, né? Os universalistas radicais, eles dizem isso. Então, se a gente tirar o diabo da nossa teologia, ela fica melhor, né? Entendeu? Agora, quando a gente imagina um Deus que é benevolente e em cujo plano, por uma questão de interoperabilidade entre a ação inteligente e cognitiva do homem e a sua vontade, a salvação em meio a uma raça que é a nossa, que tem vontade. Quando a gente olha a grandiosidade do plano de Deus, nós ficamos pasmos. Sabe por quê? Porque alguns podem pensar, mas não era muito melhor Deus ter criado todo mundo só querendo fazer o bem? Se Deus fizesse isso, Deus teria eliminado realmente o mal, mas teria eliminado a nossa capacidade de amar, que amar requer arbítrio. Observe, aceitar alguma coisa requer arbítrio. Nós não poderíamos aceitar o amor de Deus, o sacrifício de Cristo, ou seja, nós seríamos como robôs. E pelo fato de nós não podermos ter a capacidade de aceitarmos o amor de Cristo, este mundo seria um mal maior do que o mundo em que nós vivemos. Então, eu sou daquela antiga ideia, primeiramente proposta aí por Leibniz, que disse que este é o melhor dos mundos possíveis. E eu concordo com essa ideia. Este mundo é o melhor dos mundos possíveis, porque no mundo onde há volição, vontade, arbítrio, limitado, mas há, você observa que haverá salvação. Agora, inevitavelmente haverá condenação. Deus chama alguns, ele não está sendo injusto, porque na verdade toda a humanidade está debaixo da condenação do pecado. Então a justiça de Deus se revela em salvar aqueles que inevitavelmente estão perdidos. Todos estão perdidos
e Deus salva aqueles que Ele quer. É assim? E você pode dizer um texto clássico de Romanos, né, 3:23. Todos pecaram, e a gente pecou em Adão, e destituídos estamos da glória de Deus. Então, nascemos sob o domínio do pecado. Agostinho já dizia o seguinte: olha, se eu nasço escravo do pecado, e nasço, minha liberdade, meu arbítrio não é tão livre assim. Isso concorda com as palavras de Jesus: todo aquele que nasce, não é, debaixo do pecado é escravo do pecado. Então todo ser humano é escravo do pecado. Então, esse arbítrio já é limitado. E nós estamos falando aqui de um arbítrio espiritual, viu? De um arbítrio que tem implicações obviamente morais. O homem moralmente é inclinado para o mal, disso ninguém tem dúvida. Não é? Ninguém tem dúvida, nenhum ser humano em sã consciência vai dizer que um ser humano ele tem a capacidade de ser perfeito. Nenhum ateu, olha, nenhum ateu, né, ele vai dizer que um ser humano tem a capacidade de ser perfeito. Por quê? Porque o ser humano tem uma inclinação natural. E esse argumento moral entre os filósofos é muito precioso, porque realmente acontece que toda a sociedade mostra, toda a cultura, toda a etnia mostra uma disposição, um conhecimento do bem e do mal e uma disposição natural, uma inclinação para o mal, não é? Que é o que nós cristãos entendemos fruto, não é, da mancha da pecaminosidade humana desde Adão. Agora, o homem pode se tornar livre disso mediante a sua fé e a salvação redentora em Cristo Jesus. Embora o homem seja capaz de fazer a justiça e o bem comum, não é? Porque ele tem essa ideia, não é? Ele não deixou de ser a imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança estão arranhadas, mas ele não deixou de ser, não é? Ou seja, é como se fosse um espelho que estivesse truncado. Ele não deixa de refletir a imagem da pessoa que está na frente dele, mas a imagem está distorcida, a imagem está falha, não é? A imagem não vai refletir plenamente o objeto diante de si, não é? Então eu penso que é algo mais ou menos com o homem, não é? Os próprios reformadores e outros antes deles, né, os filósofos ontológicos lá do século XI, XII, né, católicos, e depois os reformadores do século XVI, eles já falavam, Calvino falou no senso divino, sensus divinitatis, né, ou seja, numa capacidade inerente do homem de saber quem Deus é, de conhecer a Deus, e essa ser a fonte de todo o bem que o homem tem. Ou seja, eu concordo, por exemplo, com o Tomás de Aquino, que vai dizer que esse senso, essa escala de valores que o homem tem consigo, de bem e mal, de justo, de injusto, de correto, de incorreto, de verdadeiro, de falso, que está no homem, para dizer Tomás de Aquino, se está presente no homem, é fruto justamente dessa lei, vamos dizer assim, né, que o homem tem dentro de si, que é um reflexo do próprio Deus, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Está distorcido. Está distorcido. Nós somos capazes de leis muito injustas. Nós somos capazes de muita injustiça, de muita desgraça, de muita destruição, de muita desordem, de muito caos, né? Mas nós temos a consciência do bem e do mal. Para a gente encerrar, pastor, aí essa nossa conversa de hoje, queria que o senhor deixasse um versículo que respalda tudo isso que o senhor falou a respeito da graça irresistível. Nós temos muitos textos, eu poderia dar muitos textos, mas há um em particular, lá em Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, os versículos 29 e 30.
Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Observe que Paulo fala aqui sob a perspectiva divina, né? E fala a partir da perspectiva divina. Foi Deus quem? Não é? Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Não é? Então, quem são os glorificados? São aqueles que são predestinados para tal. A lógica textual é impecável, não é? Ou seja, os que são predestinados para a glorificação, estes e exclusivamente estes serão assim glorificados. Agora vem a grande questão: para que evangelizar? Não é? Se Deus, não é, já predestinou alguns, para que evangelizar? A questão é que ninguém sabe quem é predestinado. Nós não sabemos. Nós temos ideia pelos frutos, tal, mas nós não sabemos. Você que está me vendo aí, né? Centenas, milhares, talvez milhares de pessoas, eu não sei. Eu posso saber de mim mesmo, Rogério e Henrique, de mim mesmo, do meu espírito, não é? Mas nem da minha esposa, nem dos meus filhos, nem dos meus pais eu sei. Observe, cada um dará conta de si a Deus, tem a sua condição diante de Deus específica. Então, mediante esta situação e para uma questão de obediência ao que a palavra diz, todos nós cristãos devemos levar a mensagem de salvação a todas as pessoas, e todas as pessoas têm o direito de receber essa mensagem, porque direito à liberdade de informação, o homem tem direito à liberdade de informação, é um preceito fundamental, defendido pela Organização das Nações Unidas. Tá certo? Nós temos direito à informação. Todo homem tem o direito de saber. Não é? Agora, se ele vai querer, não vai querer, se vai resistir ou não, são outras questões. Mas cada um dará conta de si a Deus. Né? Agora, da perspectiva de Deus, eu fico com o que diz o apóstolo Paulo, eu creio nisso que diz a Bíblia: aos que predestinou, a estes glorificou. Esse foi o programa Teologia em Foco de hoje. Nós pedimos a Deus que você tenha sido edificado com essa conversa, com esse bate-papo. Acesse o blog do pastor Arthur, está aqui embaixo, www.fatosemfocobrasil.com. Você pode acessar, vai ter outras informações, tudo sobre uma perspectiva cristã. Acesse também nossa página no Facebook, está aparecendo aqui o endereço, nossa página no Facebook. Próxima semana nós estaremos com outro programa, outra temática sobre a luz da teologia. Que Deus abençoe a sua vida. Estaremos de volta aqui na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá.